4 pessoas foram presas hoje em Formosa, acusadas de cobrança indevida a organizadores de eventos na região. Entre os presos está o diretor do Departamento de Proteção à Criança e Adolescente, além de um chefe de equipe e um agente de proteção. A investigação aponta que o grupo cobrava entre R$ 900 e R$ 1.000 dos organizadores que liberassem a entrada de adolescentes em eventos onde a presença de menores era proibida. Tentamos contato com o governo de Goiás, mas sem resposta até o momento. Um assalto na zona rural do DF. Criminosos foram flagrados pela polícia no momento em que estavam tentando roubar uma fazenda. A família foi feita refém por horas e chegou a ser agredida. Direto de Padre Bernardo, em Goiás, a repórter Camila Lopes traz mais informações. Pelo menos 5 bandidos estiveram na noite desta quarta-feira aqui nessa fazenda que fica no município de Padre Bernardo, já no estado de Goiás. A gente vai conversar agora com o Tenente Álvaro, que vai explicar um pouquinho como foi essa ocorrência. Tenente, eles chegaram aqui já sabendo o que iam encontrar, já eram pessoas conhecidas da região. Com certeza, como está acontecendo de forma corriqueira aqui na nossa região de Braslândia e adjacência. Os indivíduos geralmente são conhecidos ou porque tem parentesco que já trabalhou na área ou mesmo forma de amizade. Eles chegam já sabendo o que querem. Por exemplo, nessa ocorrência dessa noite, eles já chegaram à procura de armas e de maquinários de valor. Já chegaram, renderam o trabalhador, o caseiro, e já de forma robusta, grosseira, já conduziram ele até a residência, né, juntamente com sua esposa e todos os trabalhadores do local. Penduraram aqui por volta de 2 horas a 2 horas e meia, até o momento que nossa guarnição, que estava de patrulhamento no local, graças a Deus, chegou no momento exato que estava acontecendo o delito e obtivemos êxito em capturar todos os envolvidos na ocorrência. Agora, tem área rural que não tem sequer delegacia de polícia ou posto da PM. É o caso da comunidade Café Sem Troco, a 43 quilômetros do Paranoá. Moradores e comerciantes vivem com medo. Percorremos 48 quilômetros da nossa redação até aqui, o Café Sem Troco, que fica na região administrativa do Paranoá. Viemos assim que recebemos o seguinte vídeo do nosso telespectador Leonilton Freire. Temos muitos furtos e vários outros crimes e não temos mancha criminal devido à distância da delegacia mais próxima. Leonilton é presidente da Associação de Moradores do Café Sem Troco. Mora no local há 25 anos. Ele conta que a insegurança está pior a cada dia. A delegacia fica muito longe e no site da Polícia Civil não está aceitando o tipo de furtos que temos aqui, né? A maioria dos tipos de crime. E o morador não quer ir lá, devido à distância. Então nós não temos mancha criminal, não temos como cobrar da secretaria. Foi o que aconteceu com a Iraci. A lanchonete em que ela trabalha há 6 anos já sofreu 3 furtos. Como se já não bastasse, ela teve a casa arrombada. Nós estamos aqui à mercê dos vagabundos, porque a gente não dorme direito, a gente não pode sair. Se a gente sai, quando chega não tem mais nada. A comerciante afirma que não conseguiu registrar as ocorrências. Tem que sair daqui para ir para o Paranoá. Até você chegar no Paranoá e voltar é complicado. Se você não tiver carro, o transporte piorou ainda. Você pegar 2 conduções para ir para o Paranoá, registrar uma ocorrência, você chega que hora? Esta loja de produtos agrícolas também foi arrombada há menos de 3 semanas. Roubaram uma roçadeira e um jato de lavar carros. Os ladrões entraram de madrugada. O dono da loja conta que um vizinho percebeu a movimentação e ligou para ele. Nem as câmeras e o alarme intimidaram os bandidos. A nossa parte a gente está fazendo aí. Tem um sistema de câmera, tem um sistema de alarme. Então a gente faz a nossa parte. Só quando o vagabundo quer te roubar mesmo, ele se planeja de todas as formas para conseguir o objetivo, né? A gente tenta dificultar. Não são apenas os roubos e furtos que têm assustado a população daqui do Café Sem Troco. Os moradores contam que no domingo passado, um assassinato ocorreu bem aqui. A areia cobre os vestígios do crime, mas não apaga da memória o trauma de quem se sente desprotegido. O que a gente quer mesmo
É só um posto policial para poder ficar uma viatura aqui para socorrer a área, porque a área do café ela é grande. Para o presidente do Sindicato dos Policiais, a situação dos moradores do Café Sem Troco reflete a falta de investimento em segurança no Distrito Federal como um todo. Recentemente fecharam 15 delegacias e também nessas localidades está tendo problema das pessoas não registrarem ocorrência. Então esse é um dos motivos que o governo tem se pautado para dizer que os índices reduziram, mas na verdade não reduziram. A população continua sendo vítima de crime, só que não consegue registrar. Em nota, a Polícia Militar disse que tem intensificado o policiamento por meio de pontos de bloqueios e abordagens a pessoas suspeitas em regiões como a do Café Sem Troco. Mas como existem muitas fazendas, o policiamento se concentra nas ruas. Além disso, segundo a PM, o número de ocorrências na região é considerado baixo. Nos últimos 6 meses, o Batalhão Rural fez 99 prisões e apreendeu pelo menos 16 armas. Já a Polícia Civil disse que casos mais simples, como furtos, podem ser registrados eletronicamente e ocorrências mais graves nas delegacias de cidades próximas. Ora, diante de tantos casos de violência, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária resolveu fechar uma parceria com o Ministério da Segurança Pública para combater a criminalidade no campo. Já se foi o tempo em que a vida no campo era um sossego. Hoje, tanto faz que seja dia ou noite, os criminosos estão à solta e o produtor rural tem sido cada vez mais vítima da violência. Renderam minha família, renderam os funcionários, levaram vários pertences nossos. Já fui assaltada à mão armada, né? Levaram suínos, ovelhas, ordenhadeira, veneno, motosserra, moto do meu filho. Para piorar a situação, a criminalidade no campo é silenciosa. Ninguém sabe ao certo o número de ocorrências. As fazendas são distantes das delegacias e as patrulhas rurais, raras no Brasil, quando chegam, o ladrão já levou tudo. Cerca, portão eletrônico, tem que usar das mais variadas formas de proteção. Só que como as fazendas são grandes, fica difícil você tentar proteger na sua totalidade. Um levantamento feito pelo Observatório da Criminalidade no Campo, ligado à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, revelou que no ano passado, 49% das ocorrências se referiam a furtos, 33% a roubos, quando há emprego de violência, 12% foram depredações, 3% assassinatos e o restante queima quando o fogo é de origem criminosa. Os dados do Observatório da Criminalidade no Campo chamaram a atenção do Ministério da Segurança Pública. A partir de agora, Governo Federal e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil serão parceiros na troca de informações que tem por objetivo proteger a atividade agropecuária. A parceria foi assinada nesta quarta-feira entre o presidente da CNA, João Martins, e o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Muita gente não denuncia, mas à medida que nós dermos condição de que aquilo vai ter resultado, nós mostrarmos a eles, se ele denunciar com esse projeto do ministro Jungmann, ele vai ter proteção, ele vai ter resultado, com certeza ele vai denunciar. Enquanto os resultados não vêm, Raul Jungmann disse que o Estatuto do Desarmamento prevê a posse de arma de fogo para quem se sentir ameaçado, seja na cidade ou no campo. Aquele que se sente inseguro e que não tem uma segurança pública que promova a sua tranquilidade, o seu sossego e da sua família, deve procurar a Polícia Federal ou as polícias locais e pedir exatamente acesso a esse posse. O Estatuto do Desarmamento já prevê essa possibilidade para aqueles que comprovam que vivem uma situação de risco e não têm garantia da segurança pública. Um projeto que amplia a posse de arma de fogo para o homem do campo, facilitando o processo burocrático, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. E agora, falta entrar em votação no plenário. Por falar no Congresso, o Senado aprovou nesta quarta-feira um projeto que proíbe as empresas aéreas de cobrarem a mais do passageiro que quiser marcar previamente o assento no voo. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado, de volta com a gente.
Agora, Renata, esse é um projeto que é popular entre passageiros, né? Pô, demais, né, Rodrigo? Com certeza. Aplausos aí para os senadores. Então, de acordo com essa proposta, o passageiro, ele tem esse direito de fazer essa marcação do assento previamente, antecipadamente, sem ter que pagar nada. Por isso, caso a empresa aérea cobre, essa é uma cobrança abusiva. Então, ela está sujeita a multas aí que constam no Código de Defesa do Consumidor. Atualmente, as empresas aéreas não costumam cobrar por essa marcação prévia aí. Acontece que quem apresentou essa proposta foi o senador Regufe, que inclusive é aqui do Distrito Federal. E o que ele disse? Olha, as companhias aéreas estão sinalizando por essa cobrança. Então, tem alguns passageiros que já vieram falar comigo, que inclusive elas estão falando que vão sim cobrar. Então, o Senado se antecipou e disse, olha, não pode cobrar. O texto ainda precisa passar pela análise dos deputados. De qualquer forma, Rodrigo, a depender, se a gente for deixar aí na dependência das companhias, a gente já sabe como é que é essa história, né? Por exemplo, eles não cobravam pelo despacho de bagagem, agora já cobram. E mais, começaram a cobrar com a justificativa de que o valor da passagem iria diminuir. Isso não aconteceu, pelo contrário, as passagens, esses valores só aumentam. Então, o Senado se antecipou e o texto segue agora para análise dos deputados. Tomara que seja aprovado logo também, né? Obrigado, Renata, trazendo informações para acompanhar a tramitação dessa matéria importante. Olha, um carro caiu no Lago Paranoá por volta das 5h30 da manhã de hoje. O acidente foi perto da ponte JK, mas veja a cena que o socorro encontrou quando chegou ao local. O motorista estava em cima do carro e nem precisou de ajuda para sair. Ele parece ter perdido o controle da direção e um pedaço de tronco e uma árvore e uma parte do para-choque ficaram no meio do caminho. E o carro ficou assim, boiando no lago. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista não apresentava sinais de embriaguez. Ele foi embora sem explicar o que aconteceu, deixando o carro para trás. E a seguir, contagem regressiva para o primeiro debate dos candidatos à presidência da TV aberta. O Band Cidade volta já já com todas as informações.